Os bastidores que podem ter mudado a temporada do Palmeiras. O que a Leila Pereira falou pro Abel após ser eliminado para o Corinthians. Vamos trazer para vocês. Tem também a situação do Bruno Fux e do Gustavo Gomes. Será que eles estão aptos para jogar contra a LDU? E também a maratona decisiva do Palmeiras em outubro. Meu amigo, é só jogão. E influenciador flamenguista falou que quer o Palmeiras na final. Ele já tá contando que ele vai passar da nem jogou com o Racing, já tá falando de final aí. Então a gente vai trazer todas essas notícias para vocês. Semana boa, né, meu amigo? Semana excelente. Faltou o Flamengo ser eliminado ontem para ficar melhor ainda, mas tá tudo bom aqui pro nosso lado verde da força. Vamos junto? Você que já nos conhece, por gentileza, dedão no like aí é muito importante pra gente. Para você que não nos conhece, eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias, e todo santo dia tem vídeo sobre o Verdão, futebol em geral, né? A gente fala aqui de maneira muito leve, sempre com entretenimento, informação e muita resenha para vocês, que é assim que o futebol tem que ser tratado, de maneira leve, fechado. A gente fala de Palmeiras e futebol aqui quase todo santo dia. E, Erlan, vamos lá, cara, trocar uma ideia a respeito do Paparazzo rubro-negro. O Paparazzo, que é um dos grandes personagens na internet, ele falou que é o Palmeiras na final, cara. Olha, realmente, eu não sei como que eu classifico, mas o Paparazzo, ele tá em todos os grandes momentos da internet brasileira, só que no futebol ele tem se tornado cada vez mais presente, né? Ontem, vou confessar aqui, eu já tava com o meme do vergonha dele já separado, quando o Flamengo se classificou. Mas vamos ver o que ele falou aí depois da classificação. A gente está a 3 jogos de ser tetracampeão da Libertadores, de pegar o Andréas de novo, né? De poder enfrentar o Palmeiras e pegar o Andréas de novo, não que a gente não enfrentou ele ainda vai enfrentar no Brasileiro, ele não estava no Palmeiras naquele primeiro jogo, mas a gente tem a chance de enfrentar o Andréas, o traidor, né? Tem a chance de enfrentar o traidor, e eu quero enfrentar o Palmeiras na final. Ah, LDU, de repente eles perdem na altitude. Não, eu quero enfrentar o Palmeiras na final. Quem tem mais a perder é o Palmeiras. Olha só, eu falava com os amigos meus, eu não quero pegar o River na final. Ah, mas é coincidência. Não, eu não quero pegar o River na final. O Flamengo tinha mais a perder contra o River do que o River contra o Flamengo. Por quê? O River queria vingança. O Flamengo quer a vingança do Palmeiras. E a gente tem que ir pra dentro, pô. O Flamengo quer a vingança. Quem quer a vingança da final da Libertadores é o Flamengo. E a gente tem que chegar lá, pô. O André não foi traidor. Ele se ofereceu para voltar ao Flamengo. O Boto, porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Ele queria receber um valor altíssimo do Flamengo. Ninguém te contou isso não, né? Queria valores altíssimos para vir pro Flamengo. Altíssimos. Pro Palmeiras ele aceitou diminuir porque ele já estava no desespero que ele queria jogar no futebol brasileiro para tentar ir pra Copa. Tá? Vem com essa não. Ele em nenhum momento colocou a possibilidade do Flamengo ser eliminado pelo Racing, né? Ele nem passa na cabeça dele. Encaminhar pro jogador pro torcedor do Racing lá, né? Pra dar uma pilhada também é bom. E, pô, imagina se o Palmeiras for campeão com gol de falta do Andréas Pereira. Meu Deus do céu. Vou falar que o Palmeiras e o palmeirense, o Brasil não reconhece, tá? O Palmeiras deveria ser reconhecido nacionalmente por evitar um caos social em 2021. Eles deram uma baixada na crista, né? Eles continuam ainda bem soberbos, eles continuam ainda bem nariz em pé, né? Tudo bem que faz parte da personalidade do carioca um pouquinho dos caras tratarem futebol mais na resenha que nós, né? A gente leva mais um pouco a sério. Mas a soberba que o flamenguista tava em 2021, meu irmão, se aqueles caras ganham a Libertadores, então o impacto, aquele gol do Daverson, ele teve um impacto social, cara. A gente diminuiu a crista dos caras absurdamente e a gente evitou um caos, né? Porque os caras iam ficar muito soberbos se eles ganham aquela Libertadores. Eu não entendi esse raciocínio dele, não, de que o Palmeiras tem mais a perder. Por que o Palmeiras tem mais a perder? Cara, se o Palmeiras ganha 2 Libertadores do Flamengo, eu não sei o que os caras fazem. Eu acho que eles já têm sequelas de 2021. Eu não sei o que acontece, mas eu não entendi esse lance do Palmeiras ter mais a perder. Não faz muito sentido esse raciocínio dele. E digo mais assim, óbvio, a gente quer ganhar. Se a gente for de novo para a final, queria ganhar. Mas se acaso, né, Deus me livre, o Palmeiras perder para o Flamengo, o Palmeiras não vai perder para o Flamengo com um gol de um jogador muito contestado, folclórico, personagem igual o Davidson. Eles não têm esse cara, tá ligado? Pode ser qualquer um que fizer o gol, pode ser o Rossi. Não vai ser igual a gente com o Davidson, que... Mano, o Daverson foi jogar depois no Cuiabá, fez gol neles, mostrou a tatuagem da taça. Tipo, ninguém tem isso. Então o Flamengo tem muito mais a perder numa final contra o Palmeiras, porque eles já entram realmente, pô, essa a gente tem que ganhar, a gente já perdeu uma, vamos ter que ganhar essa. Então, pensando numa final, pelo amor de Deus, o Flamengo entra muito mais pressionado do que o Palmeiras. Ó, final, todo mundo vai entrar pressionado para ganhar, mas
esse lance da revanche ali joga o peso para quem tá tentando uma revanche, né? Não para quem já ganhou a primeira vez. É igual. Exatamente. Ele jogou pra torcida ali, né? Ele tá tentando vender um negócio bom pra torcida ali. É igual na luta, quando você tem o cinturão, para você manter o cinturão, você precisa agredir menos, né? Teoricamente, quando você ganha com os juízes, né? Você precisa agredir menos porque você já tem o cinturão. Então, quem tá atrás desse cinturão que tem que, né, mostrar mais serviço, mostrar que lutou melhor. E é o mesmo caso nesse que nós combina muito, né? Porque é uma final muito recente dessa questão com o Daverson, um gol folclórico, histórico. E fora também a questão de torcida, né? Que o Palmeiras sobrou de torcida lá também, não. Não em número, né? Sobrou em qualidade mesmo lá no Uruguai. E acredito que indo para, se for, né, para a final, vai ser igual nessa parte aí. Eu tenho certeza que vai ser igual. Isso vai ficar restrito muito entre as torcidas, né? Porque boa parte dos elencos ali mudaram, né? Palmeiras tem o quê? Tem o Gustavo Gomes, tem o Everton, pouquíssimos jogadores ali do elenco atual e do elenco daquela época, né? Na verdade. E o Flamengo também. Então, acho que assim, esse negócio de vingança acho que fica mais restrito na cabeça dele do que tudo, porque os jogadores do Palmeiras vão encarar essa final de um outro jeito, os jogadores do Flamengo também. Então, assim, mas primeiro de tudo, né? Ao contrário dele, a gente não esquece do nosso adversário da semifinal. Tem a LDU ainda, a LDU. E agora eu vou atualizar vocês sobre as situações de Bruno Fux e Gustavo Gomes para o jogo contra a LDU. Por quê? Porque o Fux, o Palmeiras chegou a divulgar, né, uma arte, o material oficial do clube, que foi divulgado antes do jogo contra o River Plate no Allianz, constavam que o Bruno Fux estava pendurado com 2 cartões amarelos e ele podendo ser suspenso se recebesse mais um cartão. E ele recebeu o amarelo no jogo que o Palmeiras ganhou do River de 3-1. Então, esses cartões das fases de grupos, eles foram zerados a partir das oitavas de final. Ele foi advertido 2 vezes contra o Sporting Cristal e contra o Cerro Porteño, mas as punições do Bruno Fux, elas foram zeradas. Então, com os cartões da fase de grupos zerados, o Bruno Fux ele tem só um cartão amarelo contra o River Plate e não está suspenso para a semifinal. Então agora ele pode jogar, ele está tranquilo aí. E inclusive o jogo, né, já até passando a data para vocês aqui, não foi definida ainda, mas está num range ali entre 21 e 23 de outubro, que pode ser a terça até quinta-feira, enquanto a volta aí acontece entre 28 e 30 de outubro. Mas quanto ao Bruno Fux, fiquem tranquilos que ele pode jogar. O que diz a Conmebol nessa situação? O acúmulo de cartões amarelos, aqui isso que é um trecho da Conmebol, tá? O acúmulo de cartões amarelos na fase de grupos, ele fica sem o efeito a partir do início das oitavas de final. Não obstante, um jogador que, durante a última partida da fase de grupos, receber uma advertência por acúmulo que supõe a sua suspensão automática para a seguinte partida, deverá cumprir a suspensão na fase das oitavas de final. E também no documento, né, eles dizem, a partir da fase de oitavas de final, a contagem das advertências será reiniciada por efeito de suspensões por acúmulo de 3 cartões amarelos até as finais. Por consequência, o jogador que receber um total de 3 cartões amarelos de maneira consecutiva ou alternada, desde o início da fase de grupos, ao longo de todas as sucessivas fases, quartas de finais e semifinais, até o término da final, ficará suspenso automaticamente. Muito confuso, né, cara? Não é mais fácil falar um texto assim, gente, a partir das oitavas era, beleza? Economiza o tempo de todo mundo. E antes de você comentar, atualizar aí sobre o Gustavo Gomes, ele que foi substituído também no jogo contra o River Plate. O Gustavo Gomes, ele passou por exames no olho direito, ele até colocou uma foto, né? Tem uma foto dele falando que tá tudo ok, mas, segundo aqui a informação que nós temos, ele não preocupa o DM do Palmeiras. Não preocupa. Então, o que o Palmeiras vai avaliar aqui? Vai esperar o desinchaço do olho para saber se ele consegue jogar contra o Bahia às 4 no domingo, agora, dia 28. Então, o Palmeiras está aguardando o olho do Gustavo Gomes desinchar. Qual que é a grande questão aqui? É provável que o Palmeiras não coloque o Gustavo Gomes para jogo. Não, por quê? Por mais que desinche, talvez ele fique ainda com alguma... Como é que se diz quando é ferida? Fica secreção também, né? Secreção, exatamente, perfeito. Fica com alguma secreção, algo assim, o que pode impedir, por precaução do Palmeiras, não escalar o Gustavo Gomes. Ele que se machucou no gol do primeiro gol, se machucou no primeiro gol do Palmeiras, do Vitor Roque, mas o Gomes, né, ele apresentou um inchaço no decorrer do segundo tempo e ele não teve mais condições de ficar em campo.
e aí ele foi substituído aos 16 minutos, o Bruno Fux entrou, e enfim, é realmente avaliar a situação do Gustavo Gomes, mas não preocupa, e o Palmeiras, por hora, avalia o desinchaço no olho dele. Então, assim, é provável que ele não jogue. É um ponto inclusive, da gente mencionar o pessoal que cuida da transmissão, que é a própria Conmebol responsável pela transmissão geral, né? Cara, ficou difícil da gente entender onde ele se machucou, né? Que muita gente falou do primeiro gol aí, né? No gol do Vitor Roque, ele se choca, mas tem um lance também que ele toma meio que uma cotovelada do Salas, mas só tem uma câmera meio de longe, não dá nem para ter certeza. Ficou muitas jogadas meio assim, ofuscadas, digamos assim, com a questão do replay. Até a cabeçada lá do Acunha demorou uma cota para reprisar e para a gente entender o que aconteceu. Então ficou até meio difícil de entender. Mas eu até, pegando até um pouquinho o gancho do primeiro assunto, você falou do Fux aí, né? Eu lembro quando o Real Madrid ganhou uma dessas Champions, que eles ganharam duas seguidas, uma perto da outra, perguntaram pro Rodrigo, pô, como que vocês fazem para se motivar? O Real Madrid já tem 15 Champions League, como que vocês fazem para se motivar? Ele falou, o Real Madrid tem 15, mas eu tenho 2 só, viu? E o Palmeiras passa por isso agora. O Palmeiras tem aí a 3 Libertadores, né? 2 recentes, mas muitos caras do elenco não tem nenhuma, né? Muitos caras do elenco, inclusive, não tinha nem chegado ainda a umas quartas, a uma semifinal. Então a gente tem um elenco muito novo. Flamengo um pouquinho disso também, né? Mas o Palmeiras tem muito cara aí que... O próprio Vitor Roque bateu na porta, né? Lá em 2022, ele com o Kelvin. Então tem muito cara aí buscando se afirmar. E o Fux, né? O Fux, ele entra numa roubada e ele dá conta, né, cara? Ele sempre entra em jogo muito complicado e dá conta. Então, se o Gomes realmente ficar de fora, eu acho que vai ficar, porque estava realmente muito inchado. Dá muita confiança, né? Você ter o Fux ali. Exatamente. E vamos falar agora da maratona de jogos do Palmeiras em outubro, que vai ser... Agora começa, né? Agora começa as fases decisivas aí de todos os campeonatos. E o Palmeiras vai ter um outubro assim, olha, para você que gosta de uma emoção, se prepare, vá ao cardiologista, porque vocês já viram aí uma prévia nessa última quarta-feira. Em pouco mais de 10 dias, o Palmeiras aí vai ter viagens e partidas que vão ser cruciais pelo que o Palmeiras almeja, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Então, essa maratona do Palmeiras, ela começa no fim de semana do dia 19 de outubro, quando o Palmeiras encara o Flamengo no Maracanã. Inclusive, vou tentar ir nesse jogo. Vamos ver aí, eu acredito que sim, porque é sempre bacana e cobrir o Palmeiras lá no Maracanã. Vou tentar ir nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputam aí, tá ponto a ponto, o negócio tá sinistro. É provável que a gente tenha um campeão brasileiro esse ano e o segundo colocado com mais de 80 pontos. Nível Premier League, aquela vez lá que foi Liverpool e Manchester City ponto a ponto. Deve ser nesse nível Palmeiras e Flamengo. E aí no meio da semana... dia 22 de outubro, quarta-feira, ali, pelo menos esse é o ponto, né? Não sabe se é terça ou se é quinta. O primeiro jogo entre LDU e Palmeiras, lá em Quito, no Equador, semifinal de Libertadores. E aí depois, pauleira. Palmeiras aí tem mais 2 jogos decisivos no Allianz Parque. No outro fim de semana, 25 e 26 de outubro, contra o Cruzeiro, no Brasileirão. E aí depois encerra a maratona contra a LDU na quarta-feira, no dia 29. Palmeiras hoje tem a terceira posição, com 49 pontos, atrás do Cruzeiro e o Flamengo, né, com 51, o Cruzeiro tem 50, o Flamengo 51, mas, no entanto, Palmeiras tem partidas a menos em relação aos dois. Então, se preparem porque outubro vai ser porrada, né, e a gente tem elenco para isso, né? Hoje dá para se dizer que tem elenco. A única coisa que me preocupa, já falei para vocês aqui, e são os atacantes reservas, né? O Palmeiras tudo bem, ele tem os pontinhas para entrar hoje e fazer um rabisco, né? Você tem o Sousa, você tem o Facundo, caras que podem entrar ali no decorrer do jogo. Mas eu digo assim, no sentido Vitor Roque e Flaco Lopes. Paulinho tá machucado, né? Uma pena, até foi conversado aí que ele poderia voltar em novembro. Acho pouco provável. Quase nula a chance, porque também o cara tem a questão física, né? A forma física dele. Mas você já vê ali que ele já tá trabalhando e tal. Mas jogos aí, maratonas absurdas. O que me deixa, de certo modo, tranquilo é que o elenco é bom, nós temos reserva, mas me preocupa esse outro atacante, cara. E vai precisar mexer em determinado momento, né? Até separei aqui, até coloquei na tela aí, porque a gente, falando de outubro, né, a gente começa contra... Tem jogo pra caramba, né, em outubro, né? Começa contra o Vasco, e aí você tem o São Paulo, e aí tem uma data FIFA, né, nesse meio tempo aí, só que aí a gente vai enfrentar o Juventude, que é o jogo atrasado também, com desfalque pra caramba, e aí pode ser que entre
exatamente nesse lance, porque acredito que o Vitor Roque em algum momento vai ter chance na seleção, não sei se vai ser agora, mas se for agora a gente vai ficar sem o Vitor Roque Flaco, talvez, né? Que é exatamente quem tá fazendo a parada funcionar. E aí tem o Bragantino, que não costuma ser fácil, e aí entra essa maratona que você falou. Aí, tudo bem que aqui já acabou outubro, é novembro, né? Mas você assim, depois é a Juventude, só que a Juventude fora que é o inferno também, né? Jogar lá no Alfredo Jaconi sempre é difícil também. Então, para a galera que está acostumada, e muita gente fala, e é verdade, o Palmeiras costuma funcionar assim, né? Na pressão, jogando um jogo em cima do outro. Se funcionar assim esse ano, que vai dar muito bom, porque, meu Deus do céu, né? É clássico, Flamengo que tá virando um clássico, contra o Cruzeiro, que já é um jogo nervoso por si só, e agora tem esse a mais aí do brasileiro. E o Cruzeiro acabou se dando muito bem com esse lance da Copa do Brasil ter ido lá pro final do ano, né? Porque eles disputam, por enquanto tá disputando o título, não sei se vai disputar no final. Disputam o título brasileiro com 2 times que tem essa agenda aí de Libertadores no meio, e eles no meio de toda essa bagunça conseguindo respirar mais um pouco. Aliás, tem Flamengo e Cruzeiro logo, hein? É bom o Palmeiras engatar uma. Já tá numa sequência, né? Se conseguir manter essa sequência nas próximas rodadas com esse Flamengo e Cruzeiro aí, tem Flamengo e Corinthians no final de semana, pode dar bom. E vamos falar agora também do que a Leila, né, falou com o Abel Ferreira pós-eliminação do Corinthians. Foi um momento crucial na temporada, um momento que o Abel ficou mais perto de não deixar o Palmeiras, né? Mas o momento que ele teve mais pressão. E ele comentou aí em uma das suas entrevistas que elogiou, né? Rasgou elogios falando da liderança da Leila, falou que ele em toda a sua carreira nunca teve uma liderança desse jeito. E depois da classificação aí para a semifinal da Libertadores. Então, o que ele comentou? No pior momento da temporada, depois da eliminação para o Corinthians, ele citou o quanto ele era sortudo, né? Porque pela postura da Leila na reunião, ele disse que vai contar mais o que aconteceu, mas ele falou que foi o oposto de tudo que fazem no Brasil. Ela fez exatamente o oposto de todos os dirigentes. Ele que tinha sido eliminado pelo Corinthians, né, dentro de casa, o Palmeiras teve um agosto, assim, cara, que foi a crise, né, o estopim da crise, a torcida xingando o Abel. E 2 dias depois do jogo, numa sexta-feira, inclusive isso aqui é informação do grandioso Thiago Ferri, tá? Informação do Thiago Ferri. 2 dias depois do jogo do GE, a Leila Pereira chamou o Abel para uma reunião, né, e a comissão técnica lá na academia de futebol, e no momento de maior questionamento, de maior pressão, ela fez um aviso, né? Falou que o trabalho continua sem interferência. E durante esse papo aí, a Leila pediu que o grupo não se importasse, né, com essas críticas mais pesadas, né, esses xingamentos mais pesados, porque isso não alteraria a confiança e nem o planejamento, né? O próprio Abel comentou, falou que nunca na vida tive um líder, né, como ela, em um momento tão duro para todos, juntar todo o staff e falar o que ela falou. Sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela. Ela também reforçou, a Leila falou, eu banquei os atletas e o Abel porque acredito no nosso trabalho. Estou diariamente no CT e sei o que está sendo feito. O Palmeiras mudou bastante o elenco, tem que ter tempo, paciência, porque sei o que está sendo desenvolvido. Foi o que ela reforçou aqui. E desde que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, né, desde o revés no derby, né, o Palmeiras não perdeu mais. São 8 vitórias, 2 empates, incluindo aí a classificação na Libertadores e a disputa pelo Brasileirão. E aí, hoje, com mares mais calmos, né? Pelo menos a gente pode se dizer assim, o Palmeiras tem um acordo de cavalheiros. Isso aqui nós trouxemos para vocês no canal. Agora é notícia sobre renovação, tá? O que eu tô falando para você. O Palmeiras e o Abel, eles têm um acordo de cavalheiros, estavam esperando um momento bom para isso. E para dar andamento, foi retirada a multa rescisória do acordo do Abel Ferreira. Então, embora isso ainda não esteja concretizado, a coisa não tenha sido assinada, o Abel Ferreira e o Palmeiras devem renovar sem uma multa rescisória. Não deve ter multa rescisória no acordo. Enfim, foi um momento de muita pressão, né, cara? Eu não mandei o Abel tomar caju, igual a rapaziada fez, não mandei. Mas ali eu realmente achei que, pelo menos, foi muito pesado. Ali ele mereceu as críticas, né? As críticas diante do futebol que estava sendo jogado, sim, né? Mas em certo momento, a gente até aqui no canal foi chamado de passar pano para baixo, né? Isso aí ninguém lembra, né? Justamente por dizer que ele deveria ser cobrado por entregar mais futebol, mas a demissão, para mim, ele era um dos poucos adequados para tocar esse projeto para frente. Foi uma coisa que a gente sempre corroborou aqui, né? Eu acredito nisso, né?
A gente sempre tenta trazer essa realidade aí do futebol de maneira mais racional, porque, ó, a gente também é torcedor, a gente também fica bravo, mas a gente tem que olhar o futebol de maneira mais racional possível quando a gente, especialmente a gente que é comunicador, que forma, querendo ou não, a gente forma. Eu sei que às vezes a gente nem queria, eu nem queria formar a opinião das pessoas, mas Também a gente não. acaba formando, porque o pessoal realmente ouve e se baseia. A gente faz isso com outras coisas também, mas o que acontecia assim infelizmente, é difícil falar, mas acontece, infelizmente acontece, porque não é uma exclusividade. Recentemente a gente foi eliminado pelo CRB, a gente foi eliminado pelo São Paulo, e olha, eu não sei o que acontece com o meio do ano do Palmeiras, porque se você lembrar, a última Copa do Brasil que a gente ganhou, a Copa do Brasil, ela foi no meio da pandemia, 2020, ela volta no final do ano, e ela acontece a final em março. Então, por mim, começa a jogar a Copa do Brasil depois de agosto, que é um negócio sério, porque todo meio de ano parece que o Palmeiras passa por uma crise ou maior ou menor, mas todo meio de ano passa. E essa aqui, além de tudo isso, ela tinha lance da reformulação, né? O elenco se renovando, o Abel entendendo os jogadores, calhou da gente pegar o Corinthians, né, cara? Calhou da gente pegar um clássico, talvez a gente pegasse, tivesse tido mais sorte ali no sorteio, né? E eu tô falando sorte realmente pela questão clássica, porque o Corinthians, se olhar, era um dos times mais fracos ali da competição, ainda mas é clássico, né? E clássico as coisas se igualam muito. E aconteceu. E é embaçado, tipo, realmente. Eu até falei aqui no vídeo que o Abel ele falou, né? Que ficou marcado, né? Ele não esqueceu o que foi feito. Mas não é exclusividade do Abel, né? Quando a gente teve que xingar o Filipão, a gente xingou. Quando a gente teve que xingar a Luxemburgo, a gente já xingou o Marcão, tá ligado? A torcida do Palmeiras não tem muito, não é exclusividade dele, não. Eu sei que deve ser ruim pra caramba ser simplesmente 40 mil pessoas, né, te mandando para aquele lugar. Não deve ser nem um pouco fácil isso, mas, né, não é, como eu falei, uma exclusividade, não é uma novidade do futebol brasileiro, não é uma novidade no Palmeiras, né, e o Abel também já está cansado de saber, já está aqui o tempo suficiente para isso. Mas falando do Abel, do trabalho dele, da comissão dele, pelo amor de Deus, os caras sabem muito, mano, os caras sabem muito. Você vê, inclusive, o elenco todo fechado hoje, você vê que, pô, os caras fazem no ataque ali, um faz gol, não tem vaidade. A gente tem a questão do meio campo ali, não ia saber se jogaria Andrés, o Lucas Evangelista. Tá o Evangelista aí, André jogando, os dois jogando muito bem, o Veiga pegando o banco, tentando voltar, acabou dando até uma assistência, né? Então, assim, aos poucos a gente consegue ter um elenco absurdamente bom e encaixado, mas precisa de paciência, né? O futebol não tem mesmo. Eu não sei se você acredita em karma bom, né? Energia, tem um amigo nosso que falava muito de energia. Não sei se você acredita em karma bom. A gente não merecia, cara, passar pelas coisas que a gente passou ali com o Corinthians, né? Porque tudo bem, futebol é bola na rede, né? Mas eu digo no todo, eu falo no 360. O Palmeiras é um time que, pô, faz tudo direitinho, né? No sentido de organização de elenco, no sentido de cumprimento com as suas contas, né? Todo nesse sentido de atuar no futebol. O Palmeiras é muito correto. E aí você vê um time que, pô, tá sempre devendo, né, envolvido em... Tem notificação aí, tem esfera criminal, a coisa escalou para a esfera criminal. Então, às vezes você fica pensando, você fala, cara, será que às vezes vale a pena fazer a coisa errada mesmo e deixar o aço correr aí, né, deixar as coisas acontecerem? E você olha agora, um momento bom voltando para o Palmeiras, e merecidamente, né, merecidamente. E nesse meio tempo também, eu vi que o Corinthians foi notificado pelo Rojas, e teve uma outra notificação dos caras agora, que eu esqueci, que eu até postei ontem. Né? Martínez, tudo transfer ban, cara, tudo transfer ban. Eu só fico indignado porque a conta não chega. Mas assim, o longo prazo, ele se paga, cara, porque o Palmeiras faz as coisas direitinho e tá colhendo agora de novo. Deve brigar no Brasileirão ponto a ponto, deve brigar também numa Libertadores, pô, amém que chegue numa final, mas fica muito perto de fazer história mais vez. A gente deve ter, se tudo der certo, o Corinthians, né? Porque, pô, não é possível, né, cara? Foi um golpe de sorte mesmo, que olha, é inacreditável. Eles têm mais de 100 milhões só com a FIFA, né? Que tá na FIFA já. E isso aí, você vai. Teve um dos caras do diretor financeiro do Corinthians recente aí que saiu, né? Pulou fora, porque ele falou: o Corinthians tem muito problema a curto prazo que vai dar ruim. Por quê? Você não consegue pagar um transfer ban, você não paga dois, você não paga três, esse transfer ban pode vir a virar igual aconteceu com o Cruzeiro
perda de pontos. E o Corinthians não tá longe disso, porque eles não têm dinheiro para pagar esses transfer ban. Vai ter que. Aí, por exemplo, vamos vender o Yuri Alberto, vamos vender não sei o que tem. Aí o time enfraquece, aí você não consegue repor porque você tá com transfer. Então, assim, uma hora dar ruim, cara. Tudo bem que demora, né? Demora. Assim como na vida, né? Às vezes tem gente aí que tem muita condição financeira, consegue se aproveitar dos outros, mas uma hora as coisas voltam, né? Mas e eu falo assim, se fosse basquete, o Palmeiras e o Flamengo ia ganhar todo ano tudo, assim, porque ia ficar um disputando com o outro mesmo, assim, porque são esportes, assim, que parece que quando você realmente tem mais investimento, mais tudo, sobressai, né? Mas o futebol eu enxergo como um dos esportes mais democráticos, assim, que o mais fraco às vezes consegue ganhar, o time mais enfraquecido consegue ganhar por detalhes, assim, né? Mas você vê outros esportes, às vezes essas diferenças, quando você tem muita grana e muita boa gestão, elas conseguem sobressair mais. O futebol é mais esse lance de longo prazo, né? Você pega um recorte agora, você vê o Palmeiras perdeu o Paulista pro Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil. Você pega os últimos 10 anos, a superioridade do Palmeiras em cima do Corinthians é um negócio assustador. Então é mais o lance de olhar recorte. E, mano, o Abel também foi do Abel, né? Entender que o torcedor é assim mesmo. Não adianta você esperar que o torcedor seja eliminado em casa pro Corinthians e fique feliz. Não tem nenhum mundo que isso acontece, velho. Acho que a principal coisa é você entender que o torcedor no geral, né? Eu digo a massa, né? Ele é uma criança de 7 anos, né? Uma criança de 7, 8 anos que ele não consegue nada. Principalmente um negócio que envolve amor, em que você tem uma paixão desenfreada, é difícil você colocar razão, né? Você querer colocar razão no futebol. Então, acho que essa é a principal coisa. Enquanto ele ficar nutrindo isso aí, eu acho que vai dar ainda mais margem pra galera que é anti-Abel não conseguir também tirar essa birra do lado dele, né? Eu penso que a borracha ela tem que ser passada, tanto pela galera que fez críticas pesadas pro Abel, porque, pô, ele tá num momento bom agora, ele achou o time, ele deve renovar com o Palmeiras, só que se ele também carregar essa parada do que aconteceu com ele no estádio, porque essa mesma torcida aí aplaudiu ele nas eliminações contra Botafogo, contra Boca Juniors, contra o Atlético Paranaense, tem uma outra eliminação que eu tô esquecendo, contra o Flamengo na Copa do Brasil, fez a caravela para ele. Então, assim, infelizmente ou felizmente, depende da ótica que você quer enxergar aqui, o torcedor ele é puramente movido ao resultado, cara. Se o Abel, obviamente, acertar o time agora e começar a entregar, vai ser aplaudido, né? Não tem outra questão que não seja ela, né? Essa, né? E a gente vê muito comentário, às vezes do mesmo torcedor. Hoje, com a cabeça mais fria, você vê muito isso às vezes no Insta, né? Olha, hoje, depois não sei o que tem, né? Quando tem alguma eliminação. Então o torcedor fala muito mesmo. A gente aqui, como comunicador, eu sou um cara mais calmo, assim, mas eu até contra o Corinthians foi, acho que o único vídeo que eu abri e falei, cara, não sei realmente se acabou a parada, tá ligado? Não pedi fora Abel, mas deu uma sensação muito ruim realmente de final de ciclo, assim, mas era aquela sensação depois do jogo, depois de tudo que aconteceu. Você dorme, no outro dia você acorda, aí você vê os caras treinando, você vê que tá, mano, é isso, tipo, futebol realmente, você perde hoje, amanhã você já tá tendo, ou você ganha hoje, e amanhã você já tem que ganhar de novo, futebol é muito isso mesmo. Enfim, meus amigos, trouxemos para vocês aqui, ó, caminhão de informação, hein? Teve muita coisa. Falamos sobre Bruno Fux e Gustavo Gomes, a situação deles aí pro jogo contra a LDU, até também contra o Bahia, né? Falando do Gustavo Gomes. E também trouxemos o paparazzo rubro-negro, falando aí que quer o Palmeiras na semifinal. Nem passou, né? Nem almoçou, já tá pensando na janta já. E depois tem Palmeiras também, a maratona de outubro. E a Leila, conversa, o bate-papo da Leila com o Abel pós-eliminação contra o Corinthians, o que ajudou muito, né? Deu confiança para os caras aí no restante da temporada. E também salientar aqui, né, senhores? A gente tem as nossas críticas à Leila, de vez em quando, até porque até que faz tempo, né, que ela não vem e fala nada polêmico, mas administrativamente falando, né, cara? Olha, eu tiro o chapéu, de real mesmo, tiro o chapéu. Contratou Paulinho, contratou Andréas, acho que ela entendeu o nível de reforço que o Palmeiras precisa, né? Contratou Paulinho, contratou Andréas, enfim, Vitor Roque, vem se mostrando muito bem, manteve o Abel, segurou as pontas, segurou a pressão. Então, nesse ponto aí, uma boa gestão vem fazendo a Leila Pereira em 2025. Agora é que se concretize com títulos aí, né? É isso, meus amigos. Deixa o like no vídeo, por gentileza, se você chegou até aqui. Like,
muito importante pra gente, tá? Muito importante. Se você também não é inscrito no canal, verifica aí se você tá inscrito. Aí sim, você deixa o teu like e se inscreve também. Valeu? Um abração pra vocês, tamo junto, boa sexta-feira. A gente pode voltar aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Tamo junto!